diz uma coisa, como que funciona aí você trabalhar com as grandes culturas? Eu disse a você que eu tive a oportunidade de visitar e estar em Vilhena, em Cerejeiras também, e existem algumas características interessantes aí, principalmente quando a gente fala em grandes culturas, em milho e em soja, que as populações dos materiais plantados nessa latitude aí são menores. Cheguei a ver aí desafio que aqui se usa 20, 22 sementes plantadas aí com 10, 12 e produzindo 60, 68 sacos por hectare. Quais são as características específicas da agricultura, das grandes culturas aí em Rondônia e quais são os principais desafios que vocês têm enfrentado, Fábio? Eu acho que o principal desafio você matou a charada. É a gente definir população aqui, tanto para soja quanto para milho, né? A gente poderia dividir o estado em pelo menos 5 regiões produtoras, que têm características, às vezes, completamente diferentes. Eu vou pegar 2 situações. Por exemplo, Vilhena, que é mais alto. Vilhena, 500 metros de altitude. Cerejeiras, que já é próxima a Vilhena, você já vai para 230. Então você já... Nós estamos falando de 150 quilômetros de distância, né? Menos... Aí você vai para Nova Mamoré, que é divisa lá com a Bolívia e com o Acre, 115, 120, 130 metros de altitude. Então nós temos Vilhena, que é uma região produtora, que é a mais tradicional, foi a primeira, aquela região em que inclui ali Vilhena, Cerejeiras, Corumbiara, Chupimbaia. Aí nós temos aqui a zona da Mata Rondoniense, onde é Rolim de Moura, que até então não tinha esse perfil. De uns 10 anos para cá começou a ter culturas anuais a nível de soja de ser expressiva, que engloba aqui Rolim de Moura, Castanheiras, Alta Floresta, Alto Alegre. Nós temos uma região aqui que é a região de São Francisco, que aqui próximo é a mais desenvolvida. Hoje deve plantar em torno de 40 mil hectares naquela região, 40 a 50 mil hectares, que é São Francisco, São Miguel, Seringueiras. Depois nós temos uma outra região em Ariquemes, que é uma área também, um polo, e depois Porto Velho e Nova Mamoré. Então, eu vejo que dessas áreas, o principal desafio é a população. Hoje, vejo que a população, a gente conseguir alinhar populações para as principais cultivares daqui, que são usadas aqui. Por exemplo, a própria desafio durante muito tempo foi a cultivar mais plantada aqui. Nessa safra aqui que a gente está encerrando a colheita dela, eu acredito que a cultivar mais plantada foi a Olimpo. Olimpo deve ter sido mais plantada no Brasil, né? Pelo que a gente sabe. E aqui, algumas regiões com ocorrência de anomalia, outras regiões já não com tanta ocorrência da anomalia das vagens, mas a gente não tem ainda bem ajustado essa questão de população. Então, eu acho que o primeiro desafio seria esse. O segundo desafio, eu entendo que seja a gente ajustar a construção de uma fertilidade mais desenvolvida para a nossa região. Essa semana eu participo do grupo do Núcleo de Ciência do Solo daqui, eu até provoquei o grupo, eu falei assim, para a gente começar a pensar em criar uma metodologia de recomendação de calcário para Rondônia. Exato. Você sabe por quê? Porque eu digo assim, você pega a saturação por base. Nós temos experimentos aqui já com 15 toneladas de calcário e o pH não saiu de 6,3, 6,4 e a saturação não atingiu 65%. Quando, na verdade, era para estar em 80%. E aí, alguns trabalhos que a gente começa a verificar aqui, que, por exemplo, o calcário ele não tem descido também para correção do perfil do solo. Então, a gente tem uma saturação por base alta aí nessa camada superficial, mas nas camadas mais profundas nem tanto. Então, eu vejo que aqui a construção de um perfil, não só do ponto de vista químico, mas também do ponto de vista físico, seria um outro desafio. O que preocupa em Rondônia, que às vezes eu vejo, está sendo importada muita tecnologia de outros lugares. Por exemplo, traz aqui e colocam aí essas grades com 36, 42, 48 polegadas, com a expectativa de incorporar esse calcário em camadas mais profundas. E muitas vezes ele não está indo nessa camada. Então, será que realmente é necessário eu fazer essa desestruturação do solo com esse equipamento tão pesado a ponto de provocar essa desestruturação para esse calcário descer realmente? Será que as raízes da braquiária não podem criar esses bioporos e favorecer isso? Então, eu vejo assim, algumas tecnologias estão sendo importadas, sendo que aqui a gente poderia adotá-las. A gente não tem muito as mesmas coisas que acontecem com doenças aqui no norte do Mato Grosso, Campo Novo, Sapezal, são as mesmas características daqui, né? Nos últimos anos não tem tido problema com ferrugem, com manchas foliares mesmo, que é um grande problema, e acredito que esses fossem os principais. E agora, mais recente, a anomalia, né? Bom, a anomalia aí, eu acompanhei o que aconteceu aí em Rondônia, né? Condição bem característica, principalmente na última e penúltima safra. Mas, Fábio, é interessante você dizer que faltam estudos
mais conclusivos para a região. Eu acho que isso é normal de quando o local, o país, a cidade, o estado ou a região como um todo está se desenvolvendo. Mas nós já estamos em um ponto que o estado de Rondônia precisa ter essas definições regionais. Quando você diz aí que está usando o calcário e o comportamento dele não é o mesmo daqui, é de se esperar, né? Até pelo comportamento das cultivares. Aqui em Sinop, nós estamos na latitude 13 e alguma coisa. Aí você já está numa latitude que deve estar próximo aí a 10, se eu não me engano. 11, né? 10, 11. Depende 10, 11. Não é uma diferença muito grande, mas é uma condição climática, principalmente de temperatura, que faz com que as plantas se desenvolvam bem. É lógico que tem os problemas de doenças que são mais comuns para a região tropical, mas é importante se estudar isso. Quando a gente fala em uso de equipamentos, grade ou subsolador, para tentar levar nutriente mais para baixo, aí você veio de uma escola que é fantástica, que é a região de Mato Grosso do Sul, ali Dourados, Maracaju, Montevidéu, né? Onde tem uma escola fantástica disso que está aparecendo na imagem que está atrás de você, com essa planta que eu acho que ela é a virada da agricultura moderna, que é o uso das plantas de cobertura com alta capacidade de desenvolvimento de raiz em subsuperfície, para tanto levar quanto trazer nutriente, né, Fábio? Sim. Isso que é interessante. E os solos aí não diferem muito dos solos do Mato Grosso, não diferem dos solos do Pará, mas a gente precisa entender qual é a dinâmica, porque não é o solo só a característica física dele, é a interação da física com a microbiota do solo e com a planta que está em cima dela. Daí a importância do trabalho que vocês fazem e desenvolvem aí. Você já tem obtido bons resultados com a integração lavoura-pecuária ou mesmo com a braquiária para trazer melhores condições de característica do solo? E quando eu olho essa foto atrás de você aí, vendo mais de um palmo de um solo mais escuro, você vê a quantidade de matéria orgânica que essa palhada está deixando, a gente sabe que isso é uma tecnologia que tem que ser cada vez mais adotada. Vocês já estão obtendo bons resultados com o uso dessas plantas de cobertura, Fábio? Sim, sim. Rogério, o que a gente tem visto, né? Tanto melhorias na qualidade química, física e biológica. Tanto essa ciclagem de nutrientes, com principalmente potássio em algumas situações, quando ela é pastejada, que ela não fica só como planta de cobertura, mas que ela tem um estímulo ali provocado pelo bocado do animal, também melhora esse desenvolvimento radicular, então vai criando mais bioporos. Então, o que a gente tem observado? Que nas áreas onde tem entrado a forrageira, ela melhora as qualidades, todas elas, química, física e biológica, mas ela dá um ressalto bastante interessante na qualidade física do solo, que durante muito tempo a gente deixou ela meio um pouco de lado, né? Agora, nos últimos 15 anos, que começou a se aprofundar mais os estudos com a relação da física do solo e também com a relação da biologia do solo. Então, a gente, um trabalho nosso recente, que está até para ser publicado, de uma orientada aqui, e que a gente observou, a gente avaliou 7 forrageiras no consórcio milho, a Rosiziense, que já é a vedete aí, já muito tradicionalíssima, bastante usada, mas nós queríamos avaliar outros. O que a gente observou que a Paiaguás, ela melhora, ela aumenta a atividade da fosfatase ácida no solo. Então, consequentemente, também nessa dissertação de mestrado da Paula, a gente observou que também aumentou a disponibilidade de fósforo. Então, já sugere-se que é uma opção para áreas que têm um pouco mais de limitação com o fósforo. A gente tem observado que ela tem reduzido a densidade do solo, diminuído a resistência à penetração, aumentado principalmente a porosidade total e a macroporosidade, então isso é importante para o sistema de respiração radicular. E em áreas que ela tem entrado, a gente tem observado que, talvez no primeiro ano nem tanto, mas nas áreas que ela tem entrado, a partir do segundo ano ela já melhora o desempenho da cultura sucessora, que nesse caso aí é a cultura da soja, né?